Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. Daniel, capítulo 3, versículo 17. O ano era 2016 e eu estava finalmente entrando no novo ano, né, após toda aquela descoberta que eu fiz em 2015. E eu entrei em 2016 com aquela sensação de a minha alma está em frangalhos. E não era só uma sensação, era assim que eu realmente estava me sentindo. Eu emagreci muito nesse período de fornalha, de luta e de descoberta de toda aquela situação que eu compartilhei. E tudo foi muito difícil, tudo foi muito difícil. O passar dos meses da disciplina dele não foi fácil, mas algo que eu percebi foi que a disciplina, o afastamento dele, da missão dele pastoral, a sensação foi que ele estava relaxado e estava bem com a situação. E eu não sentia que ele estava realmente trabalhando numa mudança, mas enfim, parecia que ele estava aliviado, mas em cima de mim tinha uma tonelada. Por quê? Porque eu estava com toda aquela responsabilidade que antes era dividida com ele e agora estava só eu e Deus, né? E a gente tentou consertar a confiança no relacionamento, tentar trazer esse amor de volta, mas uma vez que uma aliança é quebrada, uma vez que a tua confiança com aquela pessoa foi rompida, nós temos muita dificuldade de restabelecer tudo à normalidade. E a gente se perdeu pelo caminho. Antes, um relacionamento que tinha muito diálogo, muito amor, muita cumplicidade, agora ele estava mergulhado na indiferença. Ele chegava muito tarde do trabalho, continuava chegando muito tarde, sem tempo para trabalhar esse relacionamento, né, esse casamento que estava afetado. E a gente foi mergulhando numa situação que era muito visível nele, de que não estava tão compromissado em uma mudança, em um compromisso. E o que me manteve de pé, né, além do Senhor, claro, porque era Deus que me mantinha de pé naquela situação toda, as minhas duas filhas me ajudaram muito a superar toda aquela situação de dor, de sofrimento. E as minhas discípulas, meus discípulos em geral, homens e mulheres, que continuaram caminhando comigo e me apoiando dentro daquela situação que nós estávamos vivendo, os discípulos se mantinham junto, né, de nós, dele também, mesmo ele em disciplina, mas estávamos ali sempre juntos. E a chamada me fortaleceu, a chamada me deu forças, né, para eu não abandonar as ovelhas no aprisco, né, e nem abandonar a mim mesma também. Então, a chamada, eu tinha certeza, não foi o homem que me escolheu, foi o Senhor. E quando essa certeza vinha no meu espírito, por causa do Espírito de Deus, que falava no meu coração, você foi chamada por mim, isso me dava força a não abandonar o rebanho, a não abandonar a minha chamada. Então, eu pensava, não foi o homem, foi Deus. Então, isso vai me manter de pé. E até que chegou junho, né, mês de junho de 2016, os 6 meses de disciplina dele passaram e ele foi para uma reunião de M12, né, de reunião de discipulado. E lá o meu apóstolo perguntou dele, né, se ele estava pronto para voltar a pastorear novamente. E ele disse sim, ele disse que sim. Naquele momento que ele disse sim, eu pensei, será que eu estou livre da fornalha? É isso?
É isso a fornalha? Passou, acabou, ele quer novamente a chamada pastoral? E eu pensei, eu sobrevivi a tudo isso? Estou livre? Acabou a minha fornalha? E eu achei que sim. Sim, eu achei. E eu pensei, nossa, eu sobrevivi sem cheiro de fumaça. Ai, ufa, né? Obrigada, Deus. E esse era o meu suspirar naquele momento. Estávamos novamente na chamada, juntos novamente. Ele começou a trabalhar, né, novamente comigo, cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho. Juntos, eu imaginava, juntos para o reino, apesar das dificuldades. E o livro de Isaías 43, versículo 18 e 19 diz assim: não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. E esse era o maior desafio que eu tinha naquele momento. E era a coisa mais difícil naquele momento. Era tentar esquecer e não ficar lembrando das coisas que tinham acontecido. E perdoar, seguir em frente, lidar com a dor da traição, perceber que ele já não era mais o mesmo, porque era essa realmente a sensação. Algo nele não tinha mais vida, mas mesmo assim ele disse sim, queria voltar. Mas claro que você, como esposa, próxima a ele, você está percebendo que algo tinha morrido, a alegria se foi, estávamos ali. Eu achava que Deus estava fazendo coisas novas, mas ainda havia muita coisa para ser superada, muita coisa para ser rompida, e a dificuldade era enorme. Eu estava enfrentando a dificuldade de ver que algo tinha se perdido pelo caminho e não era mais a mesma coisa. E lá em Colossenses 13 e o 14 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aqui era o meu maior desafio. Suportar toda a situação, suportar todo aquele momento. E a falta de perdão, ela não fere, não prejudica quem nos feriu. Ela sequela quem não perdoou. Durante o nosso período de dor, você precisa escolher tratar a sua dor para que ela vire uma cicatriz, porque lá ela vai continuar contando a tua história se virar uma cicatriz, ou você vai continuar cutucando para continuar doendo. Você tem duas opções: cicatriza ou mexe na ferida para continuar doendo. E as nossas dores, elas precisam virar cicatrizes. As cicatrizes para que ela conte a nossa história, porque do contrário, se você ficar na dor, cutucando a ferida, ela vai derramar sangramento nos outros. Porque dores não cicatrizadas sangram. Feridas não cicatrizadas fazem você sangrar nas outras pessoas. Elas sangram. E que Deus te ajude, me ajude a viver o processo da cura e a ter uma história de superação. É o que eu desejo. Onde apenas as nossas cicatrizes falarão a nossa história e contarão quem é eu e quem é você. Que Deus nos ajude a perdoar e a superar e a suportar a fraqueza um dos outros. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te dê ânimo diante dos desafios que você está enfrentando. Até o próximo vídeo. Shalom, graça e paz.